Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém? Em todos esses anos, nessa linda igreja maravilhosa, é a primeira vez que no Dia dos Pais nós temos a alegria de poder ouvir os pais, os corajosos. Quem gostou dos corajosos cantando, fala amém. Foi bênção demais, parabéns aos corajosos. E essa homenagem linda das crianças, receber uma oração do seu filho, receber uma oração dessas crianças é um dos maiores presentes que você pode vivenciar e receber também num dia especial como esse. Eu já tive a realização de muitos sonhos. O Senhor proporcionou muitos sonhos para mim, para minha família, e eu tenho certeza que para você também. Quantos aqui já tiveram sonhos realizados pelo Senhor pelo menos uma vez? Levanta a mão. Tá, glória. Quantos de vocês já realizaram sonhos aqui? O Senhor realizou o seu sonho pelo menos 2 vezes? Levanta a mão. Amém? Pode falar um amém também, que é bom. Se você já teve seu sonho realizado por umas 3 vezes, levanta a mão. Dentre tantos sonhos que o Senhor já realizou na minha vida, um dos mais incríveis foi o que eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês. Mas eu explico para vocês a ordem de como foi essa bênção. O primeiro sonho que Deus realizou na minha vida foi quando a minha digníssima esposa me pediu em namoro. Algumas pessoas estão rindo porque conhecem a história. Se você me chamar para um churrasco, eu conto para você em detalhes a história. Sim, o meu sonho era que a minha esposa hoje, ela um dia pudesse me pedir em namoro. Resumidamente, eu passei anos orando, eu passei anos tentando conquistar ela, mas ela não queria saber. Só porque eu talvez tinha um cabelo um pouco mais bagunçado, 72 quilos, um pouco magrinho, um olho um tanto esquisito, só tinha orelha também, não tem foto para mostrar, mas depois vocês podem ver em algum momento. Mas Deus realizou esse sonho. E um determinado dia, depois de um culto de jovens, ela disse: eu acho que eu estou querendo namorar com você. E aí aquela história, né, Dino? Você mantém a postura e diz: não, calma, não vou me empolgar muito. Vai que ela está num dia mais alegre, ela está empolgada. Né? Eu falei: não, imagina, mas o que está acontecendo? Ela começou a verbalizar e começou a dizer, e então compartilhou que desejaria começar um processo de oração, que é o caminho que nós aprendemos a fazer, para que a gente então pudesse namorar. O segundo sonho realizado foi quando eu pedi ela em casamento. Ela tinha me pedido de namoro, eu tinha que pedir ela em casamento, para não ficar, entendeu? Para equilibrar. E aí nós tivemos a alegria de nos casarmos, aqui mesmo, nessa igreja, aqui mesmo. Pastor Ney e outros pastores queridos fizeram esse casamento. E por último, o terceiro lugar, um dos maiores sonhos que Deus realizou na minha vida, foi quando Ele me tornou pai de um casal abençoado que muitos de vocês aqui conhecem, da Karen e do Matheus. Nós tínhamos acabado de casar em dezembro de 2005, dia 3 de dezembro. Não houve possibilidades de eu fazer uma faculdade antes de casar. Nós casamos com muita alegria, foi lindo, foi bênção. E em janeiro, ali em 2000, já no início de 2006, eu comecei uma faculdade de publicidade. Então nós tínhamos planos. Os nossos planos eram os seguintes: eu vou começar a faculdade de publicidade, e aí, amor, vai ser bênção, eu gosto muito dessa área, e depois que eu me formar 4 anos, aí a gente começa a encomendar um filho, a gente começa a pensar em um filho. Ela disse: ok, vamos avante, a gente construindo tudo aquilo que Deus tinha colocado para nós. Quando eu estava terminando o primeiro ano de faculdade, ela disse: amor, eu acho que eu estou grávida. E eu disse a ela: eu acho que você não está não. E ela falou assim: bom, eu preciso fazer um exame. Eu falei: compre um exame de farmácia, vamos fazer um exame, não tem problema. Eu era novo nisso, eu não sabia como é que funcionava. Eu falei: deve ter alguma coisa que você faça. Ela disse: tem exame de farmácia. Foi lá, pegou o exame, comprou, fez o exame, mandou para mim: amor, deu positivo. Eu falei assim: compra outro exame, esse que você comprou é fraco. Deve ter muito outro exame melhor aí. Tenta achar um outro aí, vê o que você consegue. E aí ela comprou um dos melhores exames que tinha lá. Qualidade muito mais alta. Fez o exame. E aí deu positivo. E eu disse a ela: exame de farmácia não é tão confiável. Então falei para ela: vamos marcar um exame de sangue. Fez o exame de sangue, esperou sair o resultado. O que aconteceu? Ela estava grávida da nossa querida filha primogênita, a Karen, nossa querida Karen. Mesmo assim eu falei: bom, vamos para os desafios, né? Era uma casa pequena de apenas um quarto, mas Deus tinha planos para isso.
Logo em seguida a gente pensou, bom, vamos encarar esse desafio, é bênção do céu, os filhos são herança do Senhor. 1 ano e pouco depois ela falou, amor, eu acho que eu tô grávida de novo. Aí eu falei, já vamos encurtar logo isso aí, vamos fazer o exame de sangue, porque vamos economizar tempo, né? E aí então ela fez o exame de sangue e nós tivemos um presente dos céus também, que foi o nosso, hoje caçula, o nosso filho Mateus Leonardo, que vocês conhecem aqui também. E eu estou contando tudo isso para vocês, queridos, porque depois que eu me tornei pai, eu comecei a entender ainda mais a maneira como Deus se sente. Eu comecei a entender ainda mais a maneira como o nosso Deus, ele reage a algumas coisas. Quando os meus filhos fazem alguma coisa muito boa, muito legal, ou uma surpresa, ou às vezes quando eles fazem algo que me deixam orgulhoso, que me deixam feliz, eu fico pensando, uau, é assim que Deus se sente. É assim que o Abba se sente, é assim que o meu Deus, o meu Pai, se sente quando eu alegro o coração dele. Que sensação maravilhosa. O contrário também, quando existe alguma coisa que não é tão agradável, que entristece, que talvez faz você chorar, que talvez faz você ficar um tanto ali preocupado, ou que você de fato fica angustiado, eu fico pensando, uau, é assim que Deus se sente, quando a gente não faz exatamente o que Ele pede. Isso me fez e me faz até hoje pensar em muitas coisas e buscar ainda mais um relacionamento com esse Pai, com esse Deus. Quantos de vocês aqui entregaram a sua vida a Jesus? Levanta a mão e diz amém. Todos vocês são filhos e filhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Agora você imagina, faça esse exercício comigo, imagine, se o nosso Deus estivesse ali na porta quando você fosse embora. E aí ao passar por ali, você enfrentaria uma fila para poder passar pelo próprio Deus, pelo próprio Abba, para cumprimentá-lo, para poder abraçá-lo. E no momento em que você cumprimenta ele, ele faz a seguinte pergunta para você: filho, e o meu presente? Qual presente você daria para o Abba? Qual presente você daria, não só no Dia dos Pais, mas hoje, como é um Dia dos Pais, usaremos esse contexto. Qual presente você daria no Dia dos Pais para o maior de todos os pais? Para o nosso Deus, para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abra rapidamente a sua Bíblia, o seu aplicativo em Romanos 8,15. Eu quero deixar bem claro para você e trazer à sua memória que você é filho, que você é filha do nosso amado Deus. Nós somos filhos. E esse é o momento em que você vai poder ter a alegria de poder refletir. Hoje, a pergunta que eu quero responder é exatamente essa: que presente você dará? Que presente você entregará ao nosso Deus, ao nosso Abba? Romanos 8,15 já deixa bem claro porque nós somos filhos. Diz o seguinte, a Escritura: pois vocês não receberam o espírito de escravidão, mas novamente temeram. Para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Repita comigo, Abba, Pai. Feche teus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial. Obrigado pela tua presença notória neste lugar. Obrigado pela maneira como o Senhor já tem tocado os nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos chamar o Senhor de Abba, chamar o Senhor de Pai. Temos essa alegria de, ó Deus, poder dizer ao mundo que nós fomos salvos por aquele que um dia nos encontrou numa situação horrível, nos trouxe de lá e nos levou para a maravilhosa luz e nos deu a alegria e o acesso livre para que possamos continuar chamando Ele de Pai. Obrigado, Jesus, por isso. Agora nós abrimos a Tua palavra, falaremos sobre as Tuas Escrituras. É o Senhor quem deve falar com a Tua igreja agora. Portanto, seja feita a Tua vontade, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Talvez você já saiba disso, mas vale ressaltar. A palavra Abba é uma palavra aramaica que significa pai. Então, quando você observa nas Escrituras Abba, pai, sim, uma tradução literal, e teríamos aí pá, pai. Porém, a maioria dos contextos em que nós encontramos esse tipo de expressão denota uma intimidade absurdamente grande, denota um amor muito grande, denota um carinho muito grande, denota um respeito muito grande. E a pergunta que eu quero responder, volto a dizer para vocês hoje é: qual é o presente que você vai entregar ao Abba nessa manhã?
Durante toda essa semana, talvez milhões de pessoas, milhões de filhos e filhas, eles ficaram pensando o que eles comprariam para os seus pais. Alguns compraram uma camiseta, os meus filhos me presentearam, sou muito feliz pela vida deles. Você, pai que está aqui, talvez já ganhou ou vai ganhar o seu presente. Pessoas buscaram entender ou perguntar para o próprio pai: ô pai, o que o senhor quer ganhar? E aí o pai, né, como assim parecido com as mães, dizem: não, filho, não se preocupe com isso. Eu só quero a sua obediência, eu só quero o seu carinho, eu só quero o seu respeito. É nada, você quer ganhar um mimo sim, fala a verdade. É bom ganhar um mimo, pode falar. Mas naturalmente é isso. A grande questão é que se nós observarmos, o nosso Deus, Ele não precisa de nada, porque Ele já tem tudo. Agora, com base no que a Escritura diz, existem presentes que você pode oferecer para Deus, e é isso que eu quero te mostrar hoje. Hoje o Senhor trouxe você aqui, não só você pai, mas Ele trouxe você aqui hoje, para dizer o seguinte: filho, eu estou esperando de você alguns presentes. Eu trouxe você aqui, porque eu quero te dar a oportunidade de me presentear e me fazer feliz. Você quer presentear o Senhor nessa manhã? Diz amém, querido. Ele vai revelar para você. Essa revelação não é com base em experiências pessoais minhas. Essa revelação não tem a ver com talvez alguma ilustração ou algum livro muito famoso. Tem a ver com a Escritura. Tem a ver com a própria palavra de Deus. E é por isso que nós temos a plena convicção de que o que o Senhor revelar aqui hoje e for executado, for aplicado, for de fato colocado ali no dia a dia em prática na sua vida, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua visão com relação ao Pai, vai mudar o seu relacionamento com o Abba Pai, porque a Escritura é verdadeira, ela é poderosa e você sabe que ela não volta vazia. Pensando nisso, nós vemos várias afirmações das Escrituras onde deixa bem claro: Ele é o Criador de tudo, Ele tem tudo. Davi já dizia: tudo é dele, tudo é para Ele. Os céus, tudo, Ele criou, Ele está acima de tudo. Então, o que é que de fato Deus espera de nós? O que é que o Abba Pai espera dos seus filhos? Abra o seu aplicativo em Provérbios 23 e 26, que eu vou te dar a primeira pista para você então encontrar qual é o primeiro presente que você vai entregar para o Abba de fato neste dia. Provérbios 23, 26. Nós não temos o hábito de fazer isso, mas eu convido você a, depois da minha contagem do 3, você lê, independente da sua versão. Vamos ler. Na minha contagem, 1, 2, 3. Que legal. Meu, daqui de cima dá para ouvir. Mas ficou claro para vocês o que é que Deus está pedindo aí. Ele começa dizendo, e eu gosto dessa expressão. Algumas expressões vão dizer meu filho, algumas traduções vão dizer dá-me, filho, o teu coração. Minha opinião, como eu brinco lá em casa às vezes, minha opinião particular própria vinda de mim mesmo, diz que esse é um dos versículos mais extraordinários das Escrituras. Primeiro porque ele mostra o carinho imenso que o nosso Deus tem por nós. Segundo, pelo pedido que ele faz. O nosso Deus, ele olha nessa situação e diz, olha, eu quero o seu coração. Dá-me, filho, o seu coração. Ele poderia talvez olhar para mim e para você e dizer, filho, dá-me o seu tempo. Talvez ele poderia olhar para nós e dizer, filho, dá-me o seu dinheiro. Talvez ele poderia dizer, filho, dê-me os seus dons, dê-me os seus talentos. Filho, me dê a sua família. Filho, me dê todos os seus bens. Tudo isso pode ser importante e deve ser apresentado ao altar de Cristo. Mas a revelação é clara no texto. Ele pede o seu coração. E na Bíblia, o coração, dependendo do contexto, pode representar vontades, pode representar algumas emoções, pode representar alguns desejos, pode representar algumas decisões. E o próprio Deus, ao invés de pedir qualquer outra coisa, ele diz, filho amado,
dê-me o seu coração. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: ei, eu não quero apenas uma parte da sua vida, eu quero ser o centro da sua vida. Eu não quero apenas uma parte do seu dinheiro, eu não quero isso, eu quero o seu coração. Por quê? Porque ele de fato deseja ser o centro da sua vida. Existem pessoas que podem entregar a Deus um domingo de culto, mas ainda não entregaram o seu coração para Ele. Existem pessoas que chamam Ele de Pai, podem entregar para Ele talvez alguns talentos, alguns dons, podem se dedicar em algum ministério, mas pasme, pode ser que você ainda não entregou o seu coração direto a Ele. Pode ser que a resposta para esse texto que nós lemos ainda não aconteceu na sua vida. E aí você pode estar confuso agora pensando: não, mas eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador, e foi bênção, e eu tenho vivido isso, amém, querido. Mas Deus deseja ser o centro da sua vida. Se existe alguma coisa ainda que precisa ser ajustada na sua vida, é porque talvez Ele ainda não está exatamente no centro. É porque talvez você entregou parte daquilo que você é, mas o seu coração numa totalidade você ainda não entregou. O primeiro presente que Ele deseja receber de você hoje, que Ele deseja receber de mim, que Ele deseja receber de nós, é um coração inteiramente oferecido a Ele. Repita comigo: um coração entregue a Ele. Ele deseja ser o centro da sua vida. Grave isso no seu coração. Eu aprendi isso há muito tempo atrás e nunca mais eu esqueci. E sempre que eu tenho oportunidade eu vou compartilhar. Deus nunca se impressionou com aparência religiosa. Deus nunca se impressionou com aparência religiosa. Deus não se impressiona com isso. O que Deus espera e o que agrada a vida dele, o que agrada ao Senhor, é de fato um coração. Ele já diz em muitos textos, e um deles você conhece em Mateus 15:8, ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus não procura performance. Deus não procura pessoas de boa aparência, até porque aos olhos dele todos são filhos dele, aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador e desfrutam disso. O Senhor olha para nós de uma forma diferente. Mas o que Ele espera de fato, queridos, é um coração. É um coração totalmente entregue a Ele. E vocês muito bem sabem disso. Depois que você aceita Cristo como único e suficiente Salvador, você entra no processo de santificação. E é durante esse processo de santificação e crescimento constante que você vai entendendo como é que eu posso entregar ainda mais a minha vida a Ele, como é que eu posso dedicar mais a minha vida a Ele, como é que eu posso dedicar ainda mais o meu coração a Ele, como é que eu posso de fato viver dia após dia, declarando e dizendo: Ele é o centro da minha vida. Somente Ele é o centro da minha vida. Ele vai no coração. Se alguém tirar de você algum membro do corpo, talvez você fique bem, talvez você sobreviva. Dependendo do que for tirado de você, você consegue ainda levar uma vida. Mas se tirarem de você o coração, você não consegue mais permanecer vivo. O Senhor deseja receber aquilo que você tem de mais importante. Ele deseja um coração ensinável. Ele deseja um coração quebrantado. Ele deseja um coração contrito. Ele deseja um coração apaixonado por Jesus todos os dias. Ele deseja um coração que ama o Deus Salvador. Ele deseja um coração que não só ama, mas que deseja aprender e se relacionar cada dia mais com Ele. Esse é o presente que hoje você pode entregar para Ele. Quando você ouve isso, talvez você diz: o que é mais que eu posso fazer? Eu não estou conseguindo achar alguma coisa a mais. Ah, tem. E quem faz as revelações, a própria Bíblia garante que é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, se enquanto eu falo, no seu coração surgir algumas dúvidas no sentido de: como é que eu posso ainda oferecer o meu coração ainda mais inteiramente a Deus? Como é que eu posso entregar ainda mais isso a Deus? Eu garanto a você que se você perguntar para Ele, hoje Ele vai responder o que é que você tem que fazer. Hoje Ele vai mostrar para você o que é que tem que ser tirado. Hoje Ele vai mostrar para você o que é que tem que ser mudado. Hoje Ele vai dizer para você de forma clara, porque o Espírito Santo de Deus não tem confusão. É sim, sim e não, não. Ele fala a realidade. Ele vai direto ao ponto, à necessidade que você precisa. Você só precisa ser intencional e dizer: Deus,
O que é que eu preciso fazer para que o meu coração seja ainda mais inteiramente entregue ao Senhor? Ele vai responder para você, eu creio nisso em nome de Jesus. Você crê, amém? O que me encanta nas Escrituras é que depois que ele faz isso, ele vem dando outras orientações. Mas permita-me uma ilustração rápida. Conta-se a história de uma criança que observou que estava chegando ali o Dia dos Pais. E naturalmente, como qualquer outra criança, fica um pouco ansiosa para entender qual presente eu posso dar ao meu pai. E era uma criança de aproximadamente 5 ou 6 anos. Óbvio, é uma criança que não tem liberdade financeira, não é uma adolescente. Os meus filhos se juntaram lá, fizeram uma vaquinha abençoada lá e compraram o meu presente, porque já tem uma idade em que ele já tem uma certa autonomia financeira. Não foi aquele presente, né? Que a hora que você recebe o presente, você fala, nossa, que bênção. Aí daqui 15 dias ou 20 dias, 30 dias, chega uma fatura no seu cartão de crédito, você fala, mas eu não entendi nada desse presente aqui. Não foi dessa maneira. Mas essa criança, ela não tinha essa autonomia. Então ela ficou pensando, sem comunicar a mãe dela. Ela ficou pensando, o que eu posso fazer para agradar meu pai? E ela pensou naturalmente, eu vou entregar tudo que eu tenho. Então ela pegou uma caixa bem grande, pediu ajuda à mãe dela para que ela embrulhasse essa caixa. Embrulhou essa caixa e deixou ali, faltando uma semana para o Dia dos Pais. E conta a história que todos os dias, ela no cantinho do quarto onde estava essa caixa ali, escondida, ela abria a caixa e começava a encher a caixa de beijinhos. Colocava um monte de beijo lá dentro. Beijava, ficava beijando. Pegava o beijinho na boca, colocava lá dentro e fechava a caixa. Aí da mãe dela se abrisse a caixa no meio de semana. Era para o pai dela. No outro dia ela fazia a mesma coisa. No outro, até chegar o Dia dos Pais. Quando chegou o Dia dos Pais, ela chegou com aquela caixa gigante e mostrou ao pai dela. Pai, aqui está o meu presente do Dia dos Pais. O pai dela todo empolgado, uma caixa gigante, você já fica empolgado. O pai dela abre aquela caixa e, para surpresa dele, não tem nada, até que ela explique. E ele disse, uau, filha, aquele ar de meio desconcertado, que legal, uma caixa. Ela disse, não, papai, o senhor não está percebendo? Eu passei a semana inteira enchendo essa caixa de beijinhos. Então fecha, senão eles vão pular, eles vão sair. E eu quero que todos sejam somente para o Senhor. Aquele pai se emociona, abraça aquela filha, e então ele entende a profundidade disso. Por que eu estou te falando isso? Nada impressiona o nosso Deus mais do que uma vida totalmente nos pés do altar dele. Nada impressiona o nosso Deus mais do que um coração quebrantado diante dele. Nada impressiona mais o nosso Deus do que um coração totalmente entregue nos pés dele. Nada impressiona e alegra mais o coração de Deus do que você dizer para ele, verbalizar e dizer, Deus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Por isso, Deus, aqui está todo o meu amor, aqui está todo o meu carinho, aqui está todo o meu respeito, aqui está toda a minha devoção ao Abba Pai. Repita comigo, um coração inteiramente entregue. Abra sua Bíblia em João 14:15. Seu aplicativo também. João 14:15 nos mostra qual é o segundo presente que você pode oferecer. João 14:15, também um texto muito conhecido. Diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus... Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Nós vivemos uma geração que gosta de declarar amor. Isso é fonte de pesquisa, né? Você pode dar um Google aí que você vai entender isso. Por que isso, Dinei? Porque antigamente você vê pessoas contando. Eu vejo meu pai é um homem de Deus, uma pessoa que eu admiro muito, meu melhor amigo dessa terra. E ele conversava muito, a gente conversa sobre tudo que você imaginar. E ele falava que o pai dele, o meu avô, não tive o privilégio de conhecer, mas ele falava que não tinha muito essa coisa, esse hábito de demonstrar amor. Meu pai diz a mim, enquanto ele me ama, ele verbaliza isso, ele demonstra, ele me abraça, eu o beijo e peço a bênção a ele, onde eu encontro ele. Não há constrangimentos nisso, eu tenho uma alegria de poder honrá-lo em público, principalmente. Mas antigamente não tinha muito isso. Hoje,
Nós vivemos numa geração onde as pessoas gostam sim de declarar, de demonstrar amor. Mas mediante o que esse texto diz, queridos, o segundo presente que você pode oferecer a Deus depois de um coração totalmente entregue a Ele é uma vida de obediência. Repita comigo, uma vida de obediência. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Jesus mede amor por outro critério. Nós aqui da terra medimos amor por várias outras situações. Você recebe um presente, você recebe algum mimo, você recebe um cuidado, você recebe talvez uma mensagem de bom dia, dizendo que vai ser um dia abençoado. Isso é bom. Nós medimos amor por isso. O ser humano mede amor dessa maneira, mas Deus mede amor de outra maneira. O critério do amor de Deus é obediência. Não tem outro caminho. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Logo fica claro para nós que no sentido, da forma como Deus olha para isso, amar não é sentir, amar é responder. Ednei, como você tem tanta certeza disso? Observe Marcos, capítulo 14, verso 36. Jesus no Getsemane. Todos vocês conhecem e já ouviram esse texto várias vezes. Mas assim como às vezes eu subo aqui, compartilho a palavra de Deus, eu falo, é incrível como a palavra de Deus ela é profunda e ela sempre traz coisas novas para nós. Nesse texto de Marcos 14, 36, no Getsemane, Jesus está orando lá, Abba, Pai. Essa é a primeira vez, inclusive, que aparece essa expressão no Novo Testamento, ali nos Evangelhos. É a primeira vez. E curiosamente ele diz, se possível, afasta de mim este cálice. Depois nós temos notoriamente no versículo ponto e vírgula. E logo em seguida, depois do ponto e vírgula, ele diz, mas sobretudo, seja feita a tua. Sabe, eu fico imaginando Jesus ali naquela condição. E o ponto e vírgula faz muito sentido. Nos roteiros de teatro musical ou em qualquer outro contexto, as professoras de português aqui podem contestar isso. Eu não vou me aprofundar porque não é a minha área. Mas, por conta de outras questões, a gente entende a importância de um ponto e de uma vírgula. No teatro, nós chamamos isso de pausa dramática. Na língua portuguesa, dependendo do contexto, tem também ali significados semelhantes. Jesus está em profundo sofrimento lá no Getsemane. E aqui, quando nós lemos o texto, a gente lê com uma voz normal. Mas se você entender todo o contexto, se você ler tudo que está acontecendo diante desse momento que Jesus está passando, ele está em momento de extrema agonia. E mesmo nesse momento de extrema agonia, ele diz, afasta de mim esse cálice. Mas depois do ponto e vírgula ele diz, mas sobretudo, seja feita a tua vontade. O filho demonstrando amor ao pai, dizendo, eu vim aqui na terra para cumprir uma missão, e em obediência eu vou continuar cumprindo essa missão. Amém, porque ele cumpriu, senão nós não estaríamos aqui. Jesus estava numa condição humana. Ele poderia talvez tentar negociar com Deus. Ele poderia naquela oração, não existe essa oração e não existe essa fala no texto onde ele diz, Deus, pela cruz mesmo, dessa maneira, não teria talvez um outro plano? O Senhor tem aí um plano B, Pai? Abba, Pai, tem aí talvez uma outra alternativa ou só tem a cruz mesmo? Mas ele entende que o que ele veio fazer aqui é muito maior do que aquilo que as pessoas conseguem talvez imaginar. Ele veio cumprir uma missão. E em obediência, mesmo em sofrimento, ele cumpre. Existem algumas coisas que eu e você precisamos aprender com tudo isso. Porque viver uma vida de obediência é viver uma vida de renúncia todos os dias na sua vida. Alguém pode dizer, não, talvez as coisas estão caminhando bem. Eu estou tranquilo. Talvez se você pensa dessa maneira é onde mora o maior perigo. Me lembro uma vez de uma conversa uma das milhares de conversas com o meu pastor, com o pastor Ney. E aí ele perguntando, o que a gente sempre faz, né? As perguntas, a gente conversa ali, cara, como é que tá? Como é que você tá? Como é que tá isso e tá aquilo? Estava num momento um pouco complicado. E aí eu disse, pastor, eu fico muito próximo de Cristo, eu fico muito enraizado quando eu estou num momento de tremenda dificuldade.
quando eu estou em agonia, quando eu estou tentando vencer alguma coisa, eu jejuo, eu oro, eu leio, eu oro bastante, eu ajoelho, eu converso com ele todos os dias. E aí eu fiz essa fala para ele, eu disse, eu preciso que o Senhor me ajude quando as coisas ficarem tudo na normalidade. Quando ficar tudo bem, aí eu preciso que o Senhor continue fazendo essa pergunta para mim. Porque é o momento em que provavelmente eu possa, em algum dia, não obedecer a Ele, não obedecer os mandamentos, não obedecer a Cristo como Ele manda. O que o Abba espera de você hoje, meus queridos, é uma vida de obediência. Que naturalmente é fruto de um coração totalmente entregue a Ele. Você pode dizer que entregou a Ele um coração, mas talvez você não vai demonstrar através da sua obediência. Algo precisa ser ajustado. Uma pergunta que fica para você também refletir. Deus nos deu uma nova vida. Quantos foram restaurados e têm uma nova vida? Diga amém. Deus nos deu uma nova vida. A pergunta é, nós estamos usando essa vida para honrá-lo? Estamos em obediência? Estamos buscando todos os dias matar a sua carne ou matar o seu eu? Ou, de fato, mandar embora da sua vida aquilo que precisa? Para quê? Para que você permaneça presenteando o Abba Pai com a sua obediência, com a sua vida de obediência. A oração de todo filho pela manhã quando acorda, de todo filho do Abba, deve ser essa. Deus, me ajuda a passar por esse dia te obedecendo em tudo. Porque o meu coração é teu, o Senhor é o centro da minha vida. Me ajuda, ó Deus, tomar as decisões que vão alcançar o teu coração e arrancar um sorriso do Senhor, que vão alegrar o Senhor. Ah, Deus, essa deve ser a sua oração. É o presente que você deve entregar a Ele hoje. Reafirmar uma vida de obediência a Ele. Todos vocês estão cansados de ouvir, seja aqui nessa comunidade abençoada, seja em qualquer outro lugar, na internet, que o diabo permanece ao nosso derredor. O diabo não descansa um minuto sequer. O diabo não descansa um segundo sequer. Por que que o cristão quer descansar? Por que que às vezes ele diz, talvez hoje eu não vou ao culto. Eu fui 2 meses seguidos. Talvez ele diz, não vou à célula hoje. Porque não, eu já fui todas as outras vezes. Cuidado, queridos, você pode estar abrindo uma brecha. E você sabe como é que funcionam as brechas. O diabo ele vai entrando aos poucos, daqui a pouco ele está lá dentro fazendo bagunça. E em nome de Jesus, essa igreja aqui vai fechar brecha todos os dias para a honra e glória do nosso Deus. Porque essa será uma igreja que dia após dia entregará um coração totalmente no altar de Cristo. Essa será uma igreja que dia após dia viverá em obediência àquele que nos chamou para a maravilhosa luz. Repita comigo assim, uma vida de obediência. Terceiro presente que você pode entregar para Ele. Mateus 5,16. Essa é a declaração que nós podemos observar da parte de Cristo. Da mesma forma, diz o texto, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Sabe qual é o terceiro presente que você pode oferecer a Deus hoje, ao Abba? Uma vida que revela o Pai ao mundo. Todo pai fica feliz quando alguém o aborda e diz, ei, o seu filho parece muito com você. Principalmente isso é uma coisa boa. Pessoas já me abordaram falando isso, não só de aparência, mas algumas coisas. Eu observo o comportamento dos meus filhos. Tenho a honra de, em alguns momentos, por conta do nosso trabalho, trabalhar em eventos, os meus filhos estarem na equipe. E eu vejo algumas atitudes deles e eu paro para pensar, e antes de talvez fazer uma fala, ou talvez tentar uma correção, ou qualquer feedback, eu penso. Várias vezes eu já tive essa sensação, eu falei, meu Deus, tá fazendo igual eu, tá agindo igual eu. Às vezes eu até penso, eu tô criando um monstro. Mas eles são bênçãos demais. Todo pai se alegra quando alguém diz ao próprio filho, vocês parecem muito com seu pai. Quando Jesus nos chamou de filhos, Ele também nos fez representantes do Pai aqui na terra. E eu aprendi isso ainda muito cedo. O irmão Cícero, eu vi ele aqui em cima, ele está aí, levanta a mão, irmão Cícero. Eu honro a sua vida em público, meu irmão, porque o Senhor semeou na minha vida, na vida de muitos queridos aqui, do Fernandinho quando era pequeno, quando era mais novo, e de muitos outros jovens aqui. Por que vale registrar isso?
nós tínhamos um trabalho aqui na igreja chamado Embaixadores do Rei. O irmão Cícero, junto com outros queridos, eram os nossos líderes. Eu não sabia na época que começou nem para onde ia esse ministério e não sabia nem o que significava embaixador. Porém, nós tínhamos encontros semanais, tínhamos atividades esportivas, tínhamos momentos de roda. É o que nós chamamos hoje de um discipulado em grupo. O irmão Cícero, junto com outros queridos, já fazia isso com a galerinha ali. Dessa galera que o Senhor cuidou e muitos outros líderes cuidaram, muitos hoje estão por aí dando frutos. São pastores, são líderes, são pessoas que estão dando frutos, porque eles entenderam lá atrás o que é de fato representar Cristo aqui na terra. E eu me lembro, inclusive, porque nós tínhamos tarefas. E ai de nós se não decorássemos as tarefas. A divisa, por exemplo, era 2 Coríntios 5:20, que diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogávamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ainda bem, algumas versões dizem, ainda bem que somos embaixadores de Cristo. Paulo está falando do privilégio que ele tinha disso. Você representa o nosso Deus, o nosso Abba aqui na terra. Com todo esse acompanhamento eu percebi e aprendi. O embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. Quem é cidadão do céu, diz um amém bem forte. Você não é daqui, filho. Você não é daqui, filha. Nós somos moradores dos céus agora. Temos essa plena convicção. E é por isso que enquanto estivermos aqui nessa terra, nós somos embaixadores. E o terceiro presente que você pode oferecer a Deus é uma vida que revela o Pai ao mundo. Com tudo que você faz, da maneira como você age, da forma como você serve na igreja. O mundo vai conhecer a Cristo através de você. Essa cidade vai conhecer a Cristo através de você. Você já deve ter ouvido isso na sua célula. A Bíblia, que algumas pessoas vão ler, às vezes é você, é a sua vida. Agora imagina a importância disso. Imagina a importância de você ter um coração entregue, de você viver uma vida de obediência e de entender. Eu sei por que eu estou aqui nessa terra, porque eu represento a Cristo e a minha vida deve refletir a glória dele. Eu estou nessa terra porque eu sou embaixador de Cristo e a minha vida precisa revelar o Abba Pai ao mundo. Precisa revelar o Abba Pai à minha cidade, à minha Jerusalém, aos meus vizinhos, aos meus parentes. Viver com essa missão cravada no seu coração, meu querido, torna você um servo do Senhor incansável. Torna você um servo do Senhor imparável. Você pode enfrentar qualquer coisa no meio do caminho. Só Deus pode pedir para você parar. Só Deus vai falar para você, filho, pare um pouco. Aí em obediência, porque você é alguém que entende que temos que viver uma vida de obediência, Ele pode parar você. As frustrações, seja com pessoas ou seja lá qual contexto for, não podem te parar. As dificuldades do dia a dia, você como pai de família, como mãe de família, como próprio mãe, às vezes criando seus filhos ali lutando. As dificuldades de você empresário, essas coisas não podem te parar, porque a sua função aqui nessa terra é ser embaixador de Cristo e revelar o Abba Pai ao mundo através da sua vida. É o maior presente que Deus pode receber hoje, também da sua vida. Eu queria convidar você a ficar em pé. E eu queria que você refletisse algumas coisas que nós compartilhamos aqui agora. Principalmente no que se trata, no que se diz respeito a uma vida que revela o Pai ao mundo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos do Abba, e hoje o que mais o Senhor espera de nós é um coração totalmente entregue a Ele, é obedecer os mandamentos dEle porque nós o amamos, e é você sair daqui hoje por aquela porta e pensar: sou embaixador de Cristo, sou embaixadora de Cristo, sou embaixador do Deus Altíssimo, e tudo que eu fizer lá fora precisa revelar o Abba Pai ao mundo. Feche os teus olhos por um momento. Queria que você fizesse um exercício comigo. Manda embora toda a distração agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos e imagina que você está de frente ao trono do Abba Pai. Por favor, faça esse exercício comigo. Imagine que você está de frente ao trono do Abba Pai agora. E o Senhor está de mãos estendidas a você. E a pergunta que Ele faz é: filho, e o meu presente hoje?
diante dessa pergunta, diante disso que Deus pergunta para você, o que é que você vai entregar para Ele hoje? Ele já falou o que é o seu coração. Ele já falou o que é uma vida de obediência. Ele já falou o que é através da sua vida que o Abba seja revelado ao mundo. E talvez ouvindo todas essas 3 características que eu coloquei para você, você possa dizer, poxa, eu não estou bem em nenhuma delas. A notícia boa que eu tenho para te dar é que está tudo bem. Eu sirvo a um Deus e você serve a um Deus que é um Deus de recomeço. Não existe situações em que Deus desiste. Nós desistimos dele, mas ele nunca desiste de nós. Então hoje talvez você tenha a oportunidade de diante dele, diante do trono dele, como você está agora aí, você dizer, Pai, eis aqui o meu coração. Seja o centro da minha vida, Deus. Me perdoa porque não consegui praticar isso, meu Deus. Me perdoa porque eu não tenho sido um bom filho. Me perdoa porque eu não tenho sido um filho que se parece com o Senhor, Deus. Ele está te chamando hoje para dizer o seguinte, tá tudo bem, filho. Vamos começar de novo, filho. Ele está dizendo para você, foi difícil obedecer até aqui, mas agora, hoje é o dia dos pais e o nosso Deus vai receber esse presente, mas Ele está te dando a oportunidade e o presente de dizer, vamos zerar tudo e vamos começar de novo agora. Só que isso precisa partir de você, filho. Talvez o que você tem vivido e lutado lá fora não tenha revelado ao Pai o mundo. Não tem revelado o Evangelho ao mundo. Não tem revelado o verdadeiro Jesus ao mundo. Oh, meus queridos, minha igreja que eu amo tanto. Deus está chamando essa igreja linda para revelar o nosso Pai ao Brasil. Para revelar o nosso Pai a essa cidade linda. E Ele hoje está dizendo para você o seguinte, o presente que eu quero de vocês é um coração totalmente entregue no meu altar. O presente que eu quero dar em Baboré hoje é uma vida de obediência, uma vida de renúncia, todos os dias. O que eu quero dar em Baboré é que a Ibaboré revele a Sumaré, a Campinas, a Hortolândia, ao Brasil, quem é o nosso rei, quem é o nosso Abba Pai. Diante disso, faça a sua oração, eu vou orar por você. Mas se você quer entregar o seu presente ao Senhor, como um ato simbólico de quem sai da sua zona de conforto para entregar um presente direto no trono ao Abba Pai, eu queria convidar você a vir à frente dizendo, Deus, eu quero entregar o meu coração ainda mais ao Senhor, Deus. Eu quero, Deus, uma vida de obediência, ó Deus. Eu quero, papai, porque eu te amo e eu quero obedecer. Me perdi, ele me encontrou, seu amor. O Abba está aqui, queridos. O Abba está na casa desde quando nós começamos seu esse culto. Amor por mim. E Ele te liberta hoje. Em Deus livre. Talvez você ainda está amarrado a alguns pecados. Talvez você ainda está amarrado a alguns maus hábitos. Talvez você ainda está preso em alguma situação. Hoje Ele está te chamando para te libertar. Ele está dizendo, filho, é só você vir. É só você entregar o seu coração de forma mais íntegra a mim. É só você decidir obedecer os meus mandamentos. É só você dizer sim ao chamado que eu estou fazendo para você de revelar o Pai ao mundo. Hoje é dia de libertação aqui. Hoje é dia de você sair daqui e agradecer ao Abba por tudo que Ele fez. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Você é filho, você é filha. Filho de Deus. Sim. Deus, tudo isso é para o Senhor, Deus. Senhor, nós queremos, ó Deus, primeiro te agradecer de todo o nosso coração, Jesus. Oh, Abba, nós te agradecemos, Abba, Pai, porque lá no Getsemane o Senhor não desistiu.
Porque lá no Getsemane, depois, ó Deus, como a Escritura do Senhor nos revela, o Senhor disse, sobretudo seja feita a tua vontade, Deus. Ó Deus, faz a gente pensar nisso todos os dias. Faz a gente não desistir daquilo que o Senhor nos chamou. Faz a gente permanecer, ó Deus, nos teus caminhos. Ó Papai, em nome de Jesus, os seus filhos estão aqui hoje. E eles estão, Deus, com esse ato demonstrando, eu quero entregar mais o meu coração a Ele. Eu quero entregar ainda mais a minha vida a Ele. Eu quero que Ele seja o centro da minha vida. Eles estão dizendo isso, Deus. Eles estão aqui ajoelhados, Deus, declarando que eles desejam todos os dias continuar obedecendo ao Senhor, continuar obedecendo os seus mandamentos, continuar renunciando ao pecado, continuar renunciando tudo aquilo que te desagrada. Eles estão tomando essa decisão, meu Deus. E, ó Deus, essa igreja linda está decidida, ó Deus, a continuar revelando o Pai ao mundo. Essa igreja está decidida a presentear o Senhor nessa manhã, ó Deus, entregando o Pai ao mundo, Deus. Receba, Pai, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus todos esses queridos aqui. E faça, ó Deus, com que essa igreja seja parecida cada dia mais com o Abba Pai. Cada dia mais parecida com o Deus que nós pregamos. Cada dia mais parecida com o Deus que cura, que liberta, que restaura, que traz de volta a maravilhosa vida. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Diga. Livre enfim ser.